Muito boa noite, então. Sejam muito bem-vindos. Pessoal do online aí, já peço desculpa pela voz, que aqui na nossa cidade é assim, um dia tá calor, outro dia tá frio e isso repercute aí na voz da gente. Conforme eu já tinha conversado com vocês na aula passada, nós vamos para a Lei 9.099, que é a lei do GEC e do GCRIM, que seriam as pequenas causas, tá? Excepcionalmente, essa lei aqui a gente vê a parte criminal também comigo, tá? Então, tanto a parte civil quanto a parte criminal serão trabalhadas comigo. Nós vamos ver ela na noite de hoje. Vamos começar pela parte civil, que é a primeira parte da lei, tá? Uma lei super fácil, muito tranquila e aparece nas provas. Então, é bastante importante que vocês saiam com conhecimento dela aqui hoje, tá? Ela é uma lei que, se tá no edital, alguma coisa vai aparecer, tá? Depois a gente vai ir para os juizados da Fazenda Pública, tá? Aí sim nós vamos para o CPC e ao final, lá depois do CPC, que nós vamos ver inquilinato e ECA, tá? Conforme eu já tinha passado para vocês. Beleza? Bem tranquilo aqui, bem facilzinho. Pelo menos alguma vez na vida, quem já fez concurso já estudou essa legislação, tá? Ela é fácil mesmo, mas a gente tem bastantes questões sobre ela, tá? A parte criminal é mais abordada, tá? Parece muito mais questões, mas a civil também está lá, tá? Então vocês vão ver ali que ela tem até o artigo 60, é a parte civil. Depois da parte civil começa a parte criminal. Nós temos também as disposições transitórias lá ao final e nós temos algumas disposições comuns também para as duas partes, tá? Basicamente, quando a gente fala na Lei 9.099 de 95, é o que a gente chama de pequenas causas, tá? Então, são ações cíveis com valor pequeno ou em relação a algumas matérias. Então, no próprio artigo de lei já vai estar ali a questão dos valores, que são até 40 salários mínimos, e também as matérias que podem ser abordadas aqui. É muito importante que vocês tomem cuidado, porque como a gente vai ver o processo civil, tem alguns regramentos que são bem diferentes aqui, tá? A parte criminal, que seriam as infrações penais de menor potencial ofensivo, tá? Então, nós temos as contravenções e os crimes com pena máxima até 2 anos, tá? Então, por isso que a gente fala pequenas causas. São causas pequenininhas, tá? Primeira coisa que a gente tem na legislação, que é comum às duas partes, são o que a gente chama de critério ou princípios. E isso aqui seria toda a base da nossa legislação, que são os seios: celeridade, economia processual, informalidade, oralidade e simplicidade. Lembrando que simplicidade, ela foi a última dos critérios a serem inseridos. Então, antes, a gente tinha a simplicidade, porque quando eu tenho um processo que é célere, que tem economia processual, que tem informalidade e oralidade, é óbvio que ele é simples. Então, antes eu subentendi esse princípio. Depois, ele foi inserido e ele está na lei. Então, quer dizer que toda vez que me pedir os princípios da 9.099, são esses 5. Celeridade por quê? Porque é um processo muito mais rápido que os demais. Inclusive, a própria audiência é marcada com mais rapidez. A gente tem aqui, com o princípio da oralidade, vem junto com ele, com a oralidade ali, com a simplicidade, vem a questão da conciliação, que é um tema que a gente vai abordar bastante. Nós vamos ver no processo civil também, tá? Informalidade, porque ele é muito simples, tá? Ele não tem muitos critérios rígidos. Oralidade, porque principalmente tudo que vai acontecer aqui no GEC vai ser oral. A lei fala que a gente só vai escrever, só vai reduzir a termo aquilo que for essencial. E aí a gente tem por base que essencial, por exemplo, são as sentenças, tá? Porque é da sentença que eu tenho um título executivo judicial, tá? Então, só o que for principal. Quando a gente for ver lá o CPC, nós vamos ver ali o que precisa ter uma sentença, que é a fundamentação, toda a abordagem que ela tem que ter. E aqui no GEC a gente vai ver que ela é mais simples, dispensa o relatório, que seria o resumo de tudo aquilo que aconteceu em audiência, tá? Vamos lá, então. Outra diferenciação que nós temos que fazer aqui. Na 9.099, nós vamos trabalhar com 3 pessoas importantes aqui: o juiz togado, o juiz leigo e o conciliador.
O juiz togado, né, e aí ele aparece com essa nomenclatura, juiz togado, é aquele juiz que a gente viu lá na Constituição Estadual na última aula, que é o juiz de direito, nesse caso, que é aquela pessoa que fez um concurso público. Por isso, juiz togado, porque ele tem a toga. O juiz leigo e o conciliador, eles vão entrar também de forma muito importante na nossa legislação aqui. O leigo tem que ter inscrição na OAB e ter mais de 2 anos de experiência jurídica. E o conciliador vai ser preferentemente bacharel em direito, excluídos os que exerçam funções na administração da justiça criminal. O que nós temos aqui de interessante? A primeira audiência que a gente vai abordar aqui vai ser a audiência de conciliação, tá? Que vai ser mais uma conversa, por causa da informalidade, entre as partes, para que as partes consigam conversar e terminar a demanda por ali. Tá? Então, essa primeira audiência, ela vai ser designada, vai ser marcada, as partes vão se apresentar, vai ter um conciliador. O conciliador vai perguntar, tem conciliação? Em havendo conciliação, vai ser reduzido o termo, tá? O juiz leigo, ele vai fazer na audiência de instrução e julgamento, onde a gente vai ter ali o depoimento pessoal das partes, efetivo de testemunha. Quem vai fazer essa audiência é o juiz leigo. E o juiz leigo ele vai proferir uma sentença. Só que por ele ser leigo, essa sentença, essa minuta de sentença ele vai fazer, vai precisar ser homologada por sentença do juiz togado, tá? Isso eu estou falando superficialmente para vocês já irem pegando o feeling da legislação. Competência em razão do valor e da matéria. Então a gente vai ter aqui a conciliação, o processo e o julgamento das causas cíveis de menor complexidade. O que seriam essas causas cíveis de menor complexidade? As causas que não excedam o valor de 40 vezes o salário mínimo. 40 vezes o salário mínimo aqui no JEC, porque no GEF é diferente, que é o Juizado Especial Federal, para quem fez o TRF, tá? Aqui são 40 vezes. As enumeradas no artigo 275, inciso 2 do Código de Processo Civil. Essa enumeração aqui é do Código de Processo Civil de 73. É o anterior, ele não está no de 2016, tá? A ação de despejo para uso próprio. Então, quando a gente for analisar lá a lei do inquilinato, que a gente vai ver que o despejo seria aquela ação hábil para que o locatário pegue de volta o imóvel. Então, pode ser, por exemplo, por falta de pagamento, tá? E dentre as competências em razão da matéria no JEC, eu tenho despejo para uso próprio. Então, é aquele despejo que eu quero de volta o imóvel, mas para que eu use. A gente vai ver que é um pouco mais abrangente esse uso próprio, que é o uso próprio propriamente dito da pessoa, do locatário, ou do seu cônjuge, por exemplo, tá? Então é nesse caso aqui. E as ações possessórias sobre bens imóveis de valor não excedente ao fixado no inciso 1 deste artigo. Nós também vamos ver as ações possessórias, tá? Eu só vou trazer para o JEC as ações possessórias quando o valor do bem imóvel estiver enquadrado em até 40 vezes o salário mínimo. Tá bom? Senão ela não vai ser aqui de competência do JEC. Qual é a facilidade que eu tenho? Por que eu vou querer que a minha ação tramite no JEC? Porque se eu vi ali que ela tem economia processual, que ela tem celeridade, obviamente será uma ação muito mais rápida. Então é por isso que eu tento trazer sempre as minhas ações aqui para o JEC. Aí eu tenho lá no artigo 275, causas de qualquer que seja o valor, de arrendamento rural, de cobrança ao condômino, de qualquer quantia devida ao condomínio, ressarcimento por dano em prédio urbano, ressarcimento por danos causados em acidente de veículo. Então é muito comum quando eu tenho a batida, a pechada, de também vir para cá. Cobrança de seguro relativa aos danos causados em acidente de veículo. A cobrança de honorários dos profissionais liberais, que versem sobre revogação de doação e nos demais casos previstos em lei, porque aqui esse artigo está lá no CPC antigo. Competência em razão do lugar. Então é aqui aonde está a competência para o processamento dessa ação. Domicílio do réu ou a critério do autor, do local onde aquele exerce atividade profissional ou econômica ou mantém estabelecimento, filial, agência, sucursal ou escritório. A questão da competência é muito importante, principalmente depois quando a gente for ver lá o processo civil, porque é muito comum
perguntarem nas questões de provas aonde é efetivamente que tem que ser ajuizada a ação, tá? Então, por que eu tenho que saber a competência? Porque eu tenho que estar analisando ali o caso concreto, qual é o meu pedido, contra quem está sendo e o lugar, tá? O lugar onde a obrigação deva ser satisfeita. Se, por exemplo, for um contrato de aluguéis, eu posso aqui trazer para o GIEC uma cobrança de aluguéis, tá? E lá no meu contrato de aluguéis pode ter ali o local onde é que tem que ser pago, tá? Vai ser também no lugar onde a obrigação deve ser satisfeita. Outra coisa que nós temos também, se aqui é passível de ter execução, eu posso ter um cheque e a execução desse cheque ser feita no GIEC. Como o cheque, a regra dele é que ele seja um pagamento à vista, aonde tiver a cidade ali do pagamento vai ser o local onde eu tenho ali competência também em razão do lugar para essa ação. Do domicílio do autor ou do local do ato ou fato nas ações para reparação de dano de qualquer natureza. Então vai depender da ação, eu vou ter aqui a questão da competência em razão do lugar. Vai ficando muito mais claro no decorrer da legislação. Execução. Então eu tenho a execução dos seus julgados. Por que execução dos seus julgados? O que é isso? Se eu falei para vocês que é possível que nós tenhamos uma conciliação, essa conciliação, vamos retomar aqui. Quem é que já ouviu falar de conciliação? O pessoal aqui na frente eu sei que já. O que é a conciliação? Se não for conciliação, é o quê? Na aula passada, a gente começou a estudar lá o Poder Judiciário, e a gente viu que o Judiciário ele é inerte, e que isso vai ser, eu vou ter uma demanda, uma lide, eu vou ter um problema, tá? Vai ser levado até o Judiciário, e um terceiro vai decidir, não é isso? Que foi que a gente viu lá, decisão monocrática, juiz de primeiro grau, é isso, não é? Então eu tenho um problema com duas pessoas ali, um diz que pagou, o outro diz que não pagou. Temos um problema, que a gente vai chamar isso de lide, que é uma pretensão resistida, tá? Levo essa minha lide até o judiciário, esperando que eu tenha obtenção de uma sentença, da resolução daquele problema com a aplicação da lei no caso concreto. É isso que eu espero, tá? Então eu levo o meu problema, vai ter o juiz que vai fazer essa análise, e aí ele vai dar um julgamento, que vai finalizar esse processo de conhecimento por meio de uma sentença, e aí a gente viu na aula passada que eu tenho duplo grau de jurisdição e eu vou poder recorrer. Não é isso? O que é a conciliação? A conciliação é quando essas duas partes que demandaram na justiça, elas sentam, conversam e chegam em um acordo. Acordo. Olha, eu te devo 10 mil reais, mas eu não posso te pagar 10 mil reais. Eu consigo te pagar 8, tá bom? Tá bom, 8 mil reais, eu aceito 8. Tá, mas é que esse 8 aí eu não vou poder te pagar à vista, eu posso te pagar em 2 vezes? Tá, pode me pagar em 2 vezes, só que se você vai me pagar 8 em 2 vezes, vamos botar uns juros aí, vamos botar uma multa aí por descumprimento. Tá, ok, então eu vou ter que pagar 8 mil em 4 vezes. Beleza. Ambas as partes conversaram e chegaram a um acordo. O que vai acontecer? Esse acordo vai ser reduzido a termo, ele vai ser escrito, certo? E vai ter que ser homologado. Ou seja, o juiz vai analisar ali e vai ver, não, tá tudo bem, as partes conversaram, chegaram nesse acordo, eu estou homologando, certo? Esse julgado aqui, ele também pode ser executado, porque me diz uma coisa, o que adianta eu ter nesse papel esse pagamento de 8 mil reais em 4 vezes, se ele não for adimplido? Serve de alguma coisa? Não. Então, se ele não for pago, eu posso fazer a execução desse julgado. Eu posso cobrar que esse julgado efetivamente seja pago. Ou então o que eu vou ter também aqui são os títulos executivos extrajudiciais, contanto que o valor também lá não exceda 40 vezes o salário mínimo. Quais são os títulos executivos extrajudiciais, por exemplo? Cheque. Pode ser o cheque? Pode ser uma nota promissória? Pode. Pode ser um contrato? Pode. Pode, não pode? Então imaginem vocês lá. Vocês fizeram um contrato de aluguel, tá? Vocês não pagaram esse contrato lá, não pagaram os aluguéis lá mensalmente. Posso entrar com a execução desse contrato. E aí a pessoa do locatário lá que tinha que receber os valores não recebeu, vai acabar recebendo.
O que eu quero que vocês entendam já de cara, porque a gente vai ver isso lá no processo civil. Uma coisa é processo de conhecimento. Então, eu tenho um problema, eu tenho que levar isso para o juiz vai ter que ouvir prova, ouvir testemunha, depoimento, para que ele comece a ter uma noção do que é aquela verdade ali para as partes. Que relação existente é aquela ali, certo? Isso a gente vai chamar de processo de conhecimento, que é para o juiz conhecer da matéria, para ele saber do que se trata, ok? Execução, eu não preciso desse processo de conhecimento, porque eu já tenho algo que dá uma garantia para mim. Eu não preciso saber de onde é que surgiu o pagamento com cheque. Eu já tenho um cheque, e o cheque já é um título executivo, então eu só entrar com a execução. Eu não preciso saber da casa, de quem é o proprietário da casa, que foi alugado tanto. O que me interessa é que eu tenho um contrato de aluguel, com pagamentos de aluguel, mas encargos mensais, e eles não foram pagos. E ponto. Executar aquele contrato. Tá bom? Ficam excluídas da competência do juizado especial as causas de natureza alimentar, ainda que o valor seja aquele descrito ali, falimentar, fiscal, de interesse da fazenda pública, e também as relativas a acidentes de trabalho, resíduos e estado e capacidade das pessoas, ainda que de cunho patrimonial. Então, tudo isso aqui, ainda que essas ações tenham o valor inferior a 40 vezes o salário mínimo, elas não serão de competência do JEC. Tanto é que uma das legislações que a gente vai ver é o juizado da fazenda pública, tá? Então, por exemplo, se eu quiser falar aqui de pagamento de alimentos para um filho menor, tá? Que é uma das ações mais comuns, que a gente vai ver muito exemplo ainda nas aulas. Se eu quiser uma ação dessa, se eu quiser ajuizar uma ação dessa, ela não pode ser no JEC. Ainda que o valor dela seja 10 mil reais, seja 5 mil reais, não vai vir para cá. Se for uma ação sobre divórcio, estado das pessoas, não vai vir para cá, ainda que o valor seja aquele lá do primeiro inciso. A opção pelo procedimento previsto nessa lei importará em renúncia ao crédito excedente ao limite estabelecido neste artigo, excetuada a hipótese de conciliação. A hipótese de conciliação, como houve conciliação, ela até pode superar aquele valor ali. Os demais casos não. Então, se eu tenho uma ação que ela é maior e eu quero trazê-la para o JEC, eu preciso abrir mão do excedente de 40 vezes o salário mínimo. Tá bom? Então, olha só. Se não é caso de exclusão de competência, que é o que a gente acabou de ver aqui, mas o valor da causa é maior, por exemplo, do que 40 vezes o salário mínimo, eu posso trazer essa ação para tramitar no JEC. Só que eu vou abrir mão do excedente, eu vou abrir mão do valor superior, tá? Vamos lá. Quem é que não pode ser parte? O incapaz, o preso, as pessoas jurídicas de direito público, as empresas públicas da União, a massa falida e o insolvente civil. Já apareceu isso aqui em prova, já apareceu, mas em outras questões, tá? Não perguntando quem é que não pode ser parte, porque isso é muito clichê. É a mesma coisa que eu perguntar lá quais são os princípios constitucionais explícitos da administração pública. Quem é que não sabe isso? Quais são? Não é o LIMP? É uma pergunta muito idiota para ser feita. O nível já está outro. Só que o que eu tenho que saber? Por que eu tenho que saber quais são aqueles princípios? Por que eu tenho que saber qual é o LIMP? Porque ele vem embutido em outras questões. Então, por isso que eu tenho que saber isso aqui também, tá? Podem ser parte pessoas físicas capazes, excluídos os cessionários de direito de pessoas jurídicas, as pessoas enquadradas como microempreendedores individuais, microempresa e empresa de pequeno porte, as pessoas jurídicas qualificadas como OCIP, que é a Organização da Sociedade Civil de Interesse Público, e as sociedades de crédito ao microempreendedor. Essas aqui conseguem ser partes, tá? Então, a primeira slide aqui não pode ser parte. De maneira nenhuma, essas pessoas aqui podem estar no polo ativo passivo da ação que tramite no JEC. Essas pessoas aqui são as que podem ser partes, tá? Vamos lá. Outra coisa muito importante. Questão do advogado. Nós vamos ver no processo civil, a gente vai comentar sobre isso de novo, tá? Mas o que nós temos lá? Para que nós possamos ajuizar uma ação,
a gente precisa de certas capacidades. Capacidade processual, capacidade para ser parte, capacidade postulatória. O que é capacidade postulatória? Capacidade para poder postular em juízo, para poder pedir algo em juízo. Então, a regra é que nós precisamos ter essa capacidade. E quando não temos, a gente precisa fazer o quê? Lembram? Aula passada? Contratar um advogado ou, em caso de pessoas hipossuficientes, serem assistidas pela Defensoria Pública, certo? São essas pessoas que detêm a capacidade postulatória. Essa é a regra. Mas existe uma coisa chamada ius postulandi, que é o direito de postular. Então quer dizer que existe exceção à regra. A regra é que, não tendo capacidade postulatória, não sou advogado, não tenho capacidade postulatória, preciso contratar um advogado ou ser assistido pelo defensor público em caso de pessoas pobres, certo? Por isso que existe uma procuração, que é uma outorga de poderes para representar, tá bom? Então a minha exceção é, o ius postulandi, ele tá aqui no JEC, porque aqui fala o seguinte, que até 20 salários mínimos a assistência ela é facultativa. Então se eu tenho um cheque de R$200 para executar, eu preciso contratar um advogado? Não preciso. Eu posso eu mesma entrar lá com a ação, né? Eu vou ir até ali o cartório, vou apresentar o cheque e vai ter todo o procedimento ali, vai ser oral mesmo, eu vou falar, vai ter todo o procedimento ali e vai ter execução do meu cheque, certo? Então isso é ius postulandi, que no caso do JEC se limita até 20 vezes o salário mínimo, tá bom? Outro caso de ius postulandi que eu tenho, que a gente não vai ver isso nas nossas aulas, mas seria na seara trabalhista no primeiro grau, tá? Que também seria possível a possibilidade do ius postulandi, que é o trabalhador chegar ali na secretaria, fala tudo oralmente, se reduz a termo e ele vai para a audiência sozinho no primeiro grau, tá bom? Então isso é ius postulandi. Se perguntar se existe o ius postulandi no JEC, existe ou não existe? Existe, limitado até 20 salários mínimos. Por que fala ali depois? Superior a esse valor, a assistência por advogado será obrigatória, tá? Atos processuais. Deu uma cortadinha aqui, ó. Essa primeira parte aqui está inserida no artigo 12A. E conforme eu falei para vocês, essa legislação 9.099, ela tem uma parte civil e uma parte criminal. E isso aqui só vale para a parte civil da legislação, tá? Olha o que diz aqui. Na contagem de prazo em dias, estabelecido por lei ou pelo juiz, para a prática de qualquer ato processual, inclusive interposição de recurso, computar-se-ão somente os dias úteis. Vou repetir. Isso aqui foi inserido na legislação por causa do CPC, isso está no artigo 12A, e mesmo que esteja na 9.099, ela só é válida para a parte civil. A parte criminal, os prazos continuam em dias corridos, porque não houve modificação na legislação penal, tá bom? Então, legislação civil vai ser somente em dias úteis. Não se pronunciará qualquer nulidade sem que tenha havido prejuízo. Se houver quaisquer nulidades, e a gente vai ver as nulidades processuais lá no CPC, se tiver qualquer nulidade, ela não vai ser declarada se não trouxe prejuízo para nenhuma das partes. Porque eu quero aqui economia. Apenas os atos considerados essenciais serão registrados resumidamente em notas manuscritas, datilografadas, taquigrafadas e estenotipadas. Os demais atos poderão ser gravados em fita magnética ou equivalente, que será inutilizada após o trânsito em julgado da decisão, que é quando a decisão já não é mais passível de nenhum tipo de recurso, tá? Então tiveram os prazos foram ali obedecidos, apresentado ou não apresentado, recurso, transição em julgado vai ser inutilizado. A gente vai ver aqui que no JEC, nem quando eu vou ter uma oitiva de testemunha, não precisa estar a oitiva dessa testemunha lá na sentença. Tá? Ela não precisa estar descrita ali, porque aquilo ali vai ser gravado, tá? Então, só o que for essencialmente fundamental para o processo é que vai estar registrado por escrito. O pedido. O pedido aqui na nossa ação, e aí a gente vai ir um pouquinho lá para o processo civil.
Aqui, como eu tenho um critério de oralidade, de informalidade, de simplicidade, eu tenho a possibilidade de ser tanto escrito quanto oral, tá? Então, como eu tenho também a questão do ius postulandi, a pessoa pode ir lá ter qualquer tipo de problema, né, contanto que até 20 salários mínimos, ir até o cartório do JEC, falar o seu pedido, tá? Então, por isso que pode ser oral. E ele vai ser reduzido, vai ser marcada a audiência de conciliação, tá? Mas isso aqui, essa primeira parte aqui, nós vamos chamar de petição inicial. O que é petição inicial? É o pedido inicial do processo. É onde precisa nascer as minhas primeiras inquietações aqui. Então, quer dizer que alguma coisa aconteceu que não está de acordo com aquilo que eu esperava. Ah, eu tinha que viajar, fui viajar, chegou na hora lá, o contrato foi quebrado, não me pagaram as passagens, eu marquei lá uma viagem de férias com a minha família, e aí chegou na hora lá, me ligaram para dizer que o transporte não vai acontecer. Ah, alguém me deu um cheque, fui apresentar esse cheque no banco, esse cheque estava sem fundos. Tinha um contrato lá de aluguel, seja o que for, tá? É o meu primeiro pedido, tá? É eu apresentar o meu problema para o judiciário. Vamos lá, então. Vai ser escrito oral, então vai ter o nome, a qualificação e o endereço das partes. O que é essa qualificação? Lembra o que é qualificação? Pessoal, TRF, lembra o que é qualificação? Nome, sobrenome, que mais? Nacionalidade, que mais? Que mais? Estado civil, profissão, CPF, a cédula de identidade e o endereço completo. É isso que eu preciso ter. Eu preciso pelo menos mostrar contra quem eu estou ajuizando a ação e quem sou eu, tá? Os fatos e os fundamentos de forma sucinta, o objeto e seu valor, tá? Então eu vou ter que ter lá o que a gente chama de valor da causa, tá? O pedido. É lícito formular um pedido genérico quando não for possível determinar. Veremos mais detalhes disso lá no processo civil. Então quer dizer que é possível eu ter um pedido genérico, quando eu não consigo efetivamente dizer o que é aquilo que eu quero. Os pedidos podem ser alternativos ou cumulados. Então eu posso ter pedido isso e isso, ou isso ou isso, certo? Então eu posso ter lá, no caso de uma passagem lá, que eu não consegui fazer essa minha viagem de férias, tá? Porque a empresa não me propiciou lá o transporte. Então eu posso ter a devolução dos valores despendidos ou, o que eu posso ter? A viagem, em outra data. Tá bom? Então, cumulados, isso mais isso, ou alternativos, isso ou isso, tá? Nessa última hipótese, desde que conexos e a soma não ultrapasse o limite fixado no dispositivo. Então, quer dizer que se eu tenho isso mais isso, quando eu juntar os pedidos, não pode ser superior ao valor que eu tenho descrito lá no primeiro inciso. Registrado o pedido, será designada a sessão de conciliação a realizar-se no prazo de 15 dias. Às vezes a pauta está bem flexível, tem pouca coisa, tu entra com ação num dia, daqui a 5, 6 dias já tem a marcação ali da audiência. Comparecendo inicialmente ambas as partes, instaura-se-á desde logo a sessão de conciliação, dispensado o registro prévio de pedido e a citação. Havendo pedido contraposto, poderá ser dispensada a contestação formal e ambos serão apreciados na mesma sentença. O que é esse pedido contraposto? Eu peço uma coisa e a outra parte se contrapõe ao meu pedido, tá? Então, além dela se defender, ela tem também um pedido, tá? Então, nesse caso aqui, eu posso analisar tudo e dar uma sentença só. Citação. O que é citação? Basicamente, nós temos as comunicações dos atos processuais, tá? Então, nós temos citações e nós temos intimações, tá? A citação seria aquela primeira comunicação
para que a pessoa soubesse que existe um processo contra ela. Então ela vai ser citada. Então ela é citada, chama, vem para o processo e ela é intimada, por exemplo, da data da audiência, tá? Uma vez que essa pessoa veio para o processo, ela faz parte do processo, todo e qualquer andamento que tiver no processo, as partes serão intimadas, certo? Porque as partes ali, elas podem se manifestar, tá? Deixa eu fazer outra coisa aqui para vocês. Olha só, só vou fazer isso aqui para quem começou a estudar agora, para não ficar perdido. Tem o Poder Judiciário, então, que é para quem eu quero levar a minha demanda para que me dê uma decisão, tá? Então, eu tenho lá o autor da ação, que foi aquela pessoa lá que formulou o seu pedido na petição inicial, tudo bem? Então, ela que começou o processo, tá? Ela apresenta esse processo ao Poder Judiciário. E ele fala que tem que ter a qualificação, o nome e a qualificação das partes e o endereço. Porque eu preciso comunicar a outra parte que existe um processo contra ela. Porque vocês pensem só, se não houvesse um mecanismo de comunicação, como é que a gente ia adivinhar que tem um processo contra a gente? Ou vocês todos os dias de manhã lá, vou entrar no TJ, colocar o meu nome completo para ver se alguém me processou. É assim que a gente faz? Óbvio que não, né? A gente não faz isso, tá? Então, para que ninguém seja, né, prejudicado, para que tenha efetiva validade o processo, eu preciso ter a citação e a intimação, tá? A gente vai ver lá no CPC que existem casos que a citação pode ser suprida, quando, por exemplo, espontaneamente a pessoa se apresenta. Então, quer dizer que dá para se apresentar espontaneamente. Quer ver como? Sou casada com a Carol, vou processar a Carol porque eu quero que ela pague alimentos para o nosso filho. Eu não posso ligar para ela e dizer, olha, eu procurei advogado, o advogado ajuizou a ação e agora a gente vai ter audiência, tá? Tu já fica sabendo. Posso fazer isso? Posso? Posso mandar um WhatsApp dizendo para ela, olha, vai ter ação. Agora o dia da audiência vai ser dia tal. Posso fazer isso? Isso é mais comum do que vocês imaginam. E aí o que a Carol faz? Ela tem duas opções. Ou ela pensa assim, foda-se, eu vou esperar, porque uma hora vai ter que chegar a comunicação aqui em casa. Então eu vou esperar, porque enquanto eu não for comunicada, não começou a acontecer nada, eu não tenho que pagar alimentos provisórios, vou ficar quieta. Ou ela pode fazer o seguinte, putz, não quero me incomodar, vamos resolver essa bagaça de uma vez, eu vou lá no cartório então, ó, tem processo aí contra mim? Tem, dona Carol, tá aqui o processo contra a senhora. Ah, tá, então tá, eu quero esse processo aí então, já vou contratar meu advogado e pronto, ela compareceu. Certo? Ok? Claro que não é assim, né, gente? Ela vai falar com o advogado, aí ela vai dizer pro advogado, advogado, eu quero contratar você, tudo bem? Tudo bem. Tem uma procuração, aí o advogado vai lá no cartório e vai pegar o processo. No momento que pegou o processo, juntou a procuração, comparecimento espontâneo. Tá? Então ele foi lá, não precisou chegar a citação lá na casa dele. Tá? Tá, gente? Então, olha lá. Foi comunicado, então. E aí eu vou ter aqui a citação do réu e a intimação dele para que compareça em audiência. Tá bom? Aí, no curso da ação, teve decisões lá de tutela antecipada, que a gente vai ver depois, que são as liminares. Vai ter que ocorrer a intimação. Ah, mudou a pauta. A audiência ia ser dia 20. Não vai mais poder ser dia 20. Vai ser dia 25. O que eu tenho que fazer? Eu não tenho que avisar as partes? Ou as partes vão adivinhar que mudou a audiência? Não, né? Vou ter que comunicar. Então, eu vou intimar as partes para que elas compareçam em audiência. Tá bom? Saiu, foi publicada a sentença. Intimem-se as partes. Por que tem que ser intimada? Porque pode querer recorrer. Tá bom? Por correspondência com aviso de recebimento em mão própria. O que é esse aviso de recebimento em mão própria? É o que todo mundo conhece por AR. Como é que funciona o AR? O AR vai ir a intimação lá para casa da Carol com o nomezinho da Carol. Vai chegar lá o tio carteiro e vai dizer, oi Carol, tudo bem? Eu posso falar? Opa, não vai dizer assim, né? Eu posso falar com a Carol? Ah, Carol, sou eu.
a Carol vai assinar, por isso o aviso de recebimento. Ela recebeu, ela assina e isso retorna, certo? E depois vai ser juntado lá nos autos do processo, tá? Tratando-se de pessoa jurídica ou firma individual, mediante entrega ao encarregado da recepção, que será obrigatoriamente identificado, porque também não deixa de ser, né, um aviso de recebimento também, tá? Sendo necessária por oficial de justiça, independentemente de mandado ou carta precatória. Pode acontecer que seja infrutífera essa entrega por AR, e aí o oficial de justiça vai fazer a citação de forma pessoal, tá? Não se fará a citação por edital. Nesse caso aqui, no JEC, não tem citação por edital, tá? Que eu fazer publicação, tá, no diário, e aí a pessoa se dá por citada, tá? Isso tem todo um regramento, ela não é simplesmente estar publicada no jornal, tá? Só que a gente vai ver isso lá em CPC. Hoje, para o JEC, vocês têm que saber que não se admite citação por edital. E para finalizar, olha lá, o comparecimento espontâneo suprirá a falta ou nulidade da citação. Se comparecer, supra a falta. Porque se isso é comunicação e não deixa de ser um chamamento para que participe do processo, se a pessoa foi lá e se apresentou espontaneamente, para que citar? Tá bom? O que eu quero é que a pessoa venha para o processo. Intimação. As intimações serão feitas na forma prevista para citação ou qualquer outro meio idôneo de comunicação. O que é qualquer outro meio idôneo de comunicação? Hoje, mais do que nunca, nós temos em nossas mãos o processo judicial eletrônico. Como é que funciona com o processo judicial eletrônico? Uma vez que eu tenho lá um advogado nos autos, a própria OAB tem um sistema que sai as notas de expediente ali e as intimações. Então, a gente chega lá no e-mail, tu é intimado, tá? A gente também tem o diário de justiça eletrônico, que eu vou explicar isso para vocês mais bem pro final das nossas aulas, tá? Mas também é um meio idôneo de comunicação, tá? Dos atos praticados na audiência, considerar-se-ão desde logo cientes as partes. Eu não preciso intimar se o que está acontecendo foi em audiência e as partes estão presentes. Considerem-se cientes. Eu não preciso sair dali e ainda estar intimando, eu preciso. Estão comigo aqui? Eu estou em audiência. Aconteceu algo em audiência. Eu preciso intimar as partes? Preciso comunicar? Por que não? Porque elas estão em audiência e isso aconteceu em audiência, né? Se a sentença saiu em audiência, preciso intimar se a sentença saiu em audiência, preciso intimar da sentença? Porque já está em audiência. Não tem porquê, tá bom? Então, se acontece em audiência, já estão cientes as partes, eu não preciso estar intimando. As partes comunicarão ao juiz as mudanças de endereço ocorridas no curso do processo, reputando-se eficazes as intimações enviadas ao local anteriormente indicado na ausência da comunicação. Quem é responsável por manter o endereço atualizado dentro do processo são as partes. Se o que eu tenho com a intimação é comunicação e eu posso ter o que a gente chama de preclusão. O que é preclusão? Se tem prazo, é porque o prazo precisa ser obedecido. Não é isso? Se são 15 dias, são 15 dias. Se são 5 dias para embargo de declaração, são 5 dias. Não é isso? Porque senão não precisava ter prazo. Não é verdade? Então, agora, eu sendo parte, eu estando dentro do processo, eu sei que eu sou parte naquele processo, mudei de endereço, não comuniquei. Imagine uma comarca pequenininha, que as intimações vão ser feitas sempre por AR. Considera-se intimado. O judiciário não vai ficar esperando até que a pessoa se resolva a comparecer, ou pôr embargo de declaração, ou interpor apelação, certo? Conciliação. Então, vamos lá. Audiência de conciliação. Nós vamos ter ali um conciliador ou um juiz leigo, tá? As partes vão sentar bonitinhas ali, acompanhadas de seus advogados ou não, tá? E o conciliador vai perguntar, e aí, tem conciliação? E as partes vão começar a conversar. Ou chegam direto, né? Não, não tem conciliação, não quero conversa, vamos embora. Então, essa audiência ela pode durar 5 minutos ou ela pode durar 1 hora, que é com vistas às partes
se acertarem, tá? O juiz togado ou leigo esclarecerá as partes presentes sobre as vantagens da conciliação, mostrando os riscos e as consequências do litígio. Deveria ser assim, mas nem sempre é, né? Mas aqui seria mostrar para as partes que às vezes o problema é tão pequenininho que é muito melhor elas chegarem ali numa conclusão e não ter o judiciário tendo prazo, enrijecendo aquele problema. Só chegar, sentar, conversar e pode sair tudo resolvido ali. De repente, tu não precisa nem ir mais para outra audiência se tu conseguir resolver, tá? Porque a conciliação, ainda que nós tenhamos a audiência de conciliação e a audiência de instrução e julgamento, que seriam esses dois grandes momentos, a conciliação, ela tem uma primeira tentativa, que é na audiência específica para isso, e na segunda tentativa, que é na audiência de instrução e julgamento, tá? Então, vamos lá. Audiência, tá? Isso aqui eu vou pedir vênia aqui pro colega e pro pessoal online aí, tá? Às vezes a gente se preocupa tanto em começar a decorar coisa e a gente não vê como as coisas são muito mais fáceis do que a gente imagina, né? Porque teve pessoal aqui que não tinha estudado direito antes e aí estudou direito conosco aqui para os concursos e hoje já tem isso delimitado na sua cabeça. Mas para quem nunca viu, o pessoal aí de casa também, o que é audiência? Quando eu falo audiência, todo mundo sabe que a audiência é aquele momento que eu vou me apresentar para frente do juiz, não é isso? Primeira coisa que vem na cabeça da gente, né? A audiência é a oportunidade que eu tenho para ser ouvido, por isso que é audiência. Então é a oportunidade que o juiz tem de ouvir o que eu quero, de ouvir qual é o meu problema, de ouvir de repente aquelas pessoas que enxergaram o que eu estou falando. Não fui eu que bati no carro, eu tenho uma testemunha ocular que viu que não fui eu. Então esse é o momento, para isso que serve a audiência. Principalmente nós temos dois tipos de audiência. A audiência de conciliação, que é de conversa, e a audiência de instrução e julgamento. A audiência de conciliação, concilia, conversa e pode terminar ali. A audiência de instrução é para instruir o processo, para rechear esse processo. Porque o que eu tenho aqui até agora? Uma petição inicial, não é? Um pedido inicial. Depois eu vou ter uma contestação, que é uma defesa, não é isso? Papel. E o papel a gente sabe que aceita tudo. É isso que eu tenho. Agora, pode mudar? Eu posso botar tudo a perder lá na frente do juiz? Posso. Ou posso não ter escrito de uma forma tão convincente, mas na hora que o juiz vai lá e escuta e vê a expressão no meu rosto e vê as testemunhas que eu levo, pode mudar todo o processo. Não pode? Então, instrução vai instruir. Então, a gente vai ter ali depoimento pessoal das partes, oitiva de testemunhas. A gente vai ver também que é possível perícia, porque a gente tem produção de prova. Tudo a gente vai ver ao longo das nossas aulas. E julgamento, porque é dali que eu vou ter uma sentença. Tá bom? Obtida a conciliação, esta será reduzida a escrito e homologada pelo juiz togado, mediante sentença com eficácia de título executivo. Então, olha lá. Quando eu tenho um juiz, então levei meu problema para ele, o juiz deu uma sentença. Então, eu tenho duas partes e a minha sentença pode ser procedente, que eu ganhei, improcedente, que eu perdi, ou parcialmente procedente. Eu ganhei um pouco, mas eu perdi um pouco também. Não é isso? Então, quer dizer que é um terceiro dando uma decisão sobre o meu caso. Não é? Tá. O que pode acontecer se essa minha sentença for improcedente? Eu posso fazer o quê? Recorrer. Eu tenho duplo grau de jurisdição. Então, eu vou recorrer. Posso recorrer. Tá. Mas o que aconteceu aqui? Aqui eu tive uma conciliação. Eu só tive um terceiro ali dizendo para nós assim, para mim e para o Alexandre. Alexandre, né? Para mim e para o Alexandre. Tá aqui a Carol, conciliadora, e a Carol vai dizer assim, olha, é melhor vocês conciliarem. É muito mais rápido, quem sabe vocês conversam. Ó, Alexandre, bom, tu sabe, tu bateu no meu carro. Deixa eu dizer, tchê, eu bati no teu carro, mas é que tu não deu sinal. Tá, mas mesmo assim, tu podia ter visto. Não, eu podia ter visto mesmo.
Quanto é que deu o problema no teu carro aí? Tinha 10 mil. Tá, mas a culpa foi minha, mas tu tem culpa também. Vamos dividir? Vamos. Tu paga 5, eu pago 5, pode ser? Pode ser. Beleza? Então tá, então tu me paga 5 mil, os outros 5 mil eu pago e fechou aqui. Fechou, tá? A gente vai conciliar então. Então nós vamos reduzir a termo. O que é isso? Nós vamos escrever isso. Então não vai ficar assim, né? E aí, esses 5 mil quando? Olha, Bruna, 5 mil pode ser em 2 vezes? Tá, pode ser em 2 vezes. Tá, então vamos fazer assim, ó. Eu pago a primeira no final do mês agora. E aí, em 15 dias eu pago a outra metade, pode ser? Tá, pode ser. É isso aí. Então, quer dizer que eu tenho uma expectativa de receber esse valor nessas datas. Conciliou, beleza? Reduziu a termo. A Carol, nossa conciliadora, tá bom? O que fala lá? Que ela tem que ser homologada por um juiz togado. Só que o juiz togado vai ser a Marina lá. Então, a Carol vai pegar o que ela escreveu e vai levar para a Marina, que é a juíza. A Marina vai analisar se está tudo bem ali. Não, tá bom, era 10 mil, 5, beleza. Tem uma cláusula ali que em caso de inadimplemento tá vencido, tem mais 20%. Tá, beleza, tá tudo ok, tá homologado. Homologou. Por que tá aqui, ó? Conciliação será reduzida, escrita e homologada pelo juiz togado, mediante sentença com eficácia de título executivo. E se ele não pagar? Posso executar isso aqui? Posso. Porque ele disse que ia pagar. Tá bom? Não comparecendo o demandado, o juiz togado proferirá a sentença, se não for caso de não comparecimento. Outra coisa aqui, nesse caso aqui, ó. Essa sentença aqui, da nossa juíza togada aqui, ela vai ser irrecorrível. Certo? Por que ela vai ser irrecorrível? Não foi uma conciliação? Vocês vejam que ela não proferiu uma sentença decisória. Foi uma sentença homologatória. Ela só homologou o que a gente pediu. Certo? Porque já pensou, não, a gente concordou ali, aí eu deixei ele embora, eu vou lá e vou recorrer. Não quero 5, eu quero 10. Já imaginaram? Quer dizer que não houve conciliação, então. Tá bom? Então, quando for de conciliação, a gente tiver um termo que for homologado pelo juiz, é um título executivo, eu posso executar, posso fazer cumprir, mas eu não posso recorrer, tá? Instrução e julgamento. O que aconteceu aqui, ou melhor, o que não aconteceu aqui para eu ter uma audiência de instrução e julgamento? Não houve conciliação. Não teve conciliação. As partes podiam ali sentar, conversar e chegar nos 5 para cada um, mas não quis. Eu disse, olha, não foi culpa minha, tá? Tu não olhou, tu vai pagar os 10 mil porque eu não vou pagar, tu estava errado e nós vamos continuar. Tá, então tá. Vou embora, já vai sair dali com a data da próxima audiência. Na próxima audiência as partes vão comparecer e se quiserem vão levar também as testemunhas, tá? Na audiência de instrução e julgamento, serão ouvidas as partes, colhida a prova e em seguida proferida a sentença. É por isso que é audiência de instrução e julgamento, porque pela legislação eu deveria ter nessa audiência já a sentença. Sempre é assim? É sempre assim? Não, não é. Claro que não é, tá? Não é mesmo. O máximo que a gente sai é com a data que vai sair a sentença. Aí tem ali, sentença será proferida dia tal. A gente já sabe que dia tal vai sair a sentença, tá? Serão decididos de plano todos os incidentes que possam interferir no regular prosseguimento da audiência. E as demais questões serão decididas na sentença. Aqui, serão decididos de plano todos os incidentes que possam interferir no regular prosseguimento da audiência. Por exemplo, questão de capacidade de representação, tá? De repente a pessoa que está ali está pleiteando direito alheio, então não é nenhuma das partes, está ali uma pessoa louca representando alguém, tá? Tá, mas tu é parte da empresa? Não. Tu é o quê? Eu sou pai da pessoa. Tá, mas a pessoa é maior de idade já. Tá bom? E as demais questões serão decididas direta na sentença. Sobre os documentos apresentados por uma das partes,
manifestar imediatamente a parte contrária sem interrupção na audiência. Como é que funciona? Temos a petição inicial, então. O JEC, ele, na nossa comarca aqui, ele já é eletrônico, tá? Então eu vou juntar a minha petição inicial. Vai estar lá a minha petição inicial. Não teve conciliação, vai para a audiência de instrução e julgamento. A outra parte vai apresentar a sua defesa. Então ela pode impugnar ali algumas coisas, tal, fazer juntada de documentos, tá? Quando começa a audiência de instrução e julgamento, a gente vai se manifestar quanto os documentos, tá? Então a gente vai ver ali a parte ré, juntou determinado documento lá, vou abrir ali e já vou falar, eu estou impugnando esse documento porque a data não condiz com a realidade. Estou impugnando esse documento porque ele está rasurado. Qualquer tipo de impugnação eu posso fazer ali no momento, tá? Qualquer documento juntado por uma parte, a outra parte já se manifesta em audiência, tá? Por isso oralidade. Já é bate e volta ali, tá? A contestação, que será oral ou escrita, conterá toda a matéria de defesa, exceto a arguição de suspeição e impedimento do juiz, que se processará na forma da legislação em vigor. Isso aqui houve algumas modificações, a gente vai ver lá no CPC. Não se admitirá reconvenção. É lícito ao réu na contestação formular pedido em seu favor, desde que fundado nos mesmos fatos que constituem objeto da controvérsia. Só que agora vai parecer meio confuso, exceto para quem não viu o CPC ainda. Quem já viu o CPC já sabe o que eu estou falando. Quem não viu o CPC ainda, isso aqui parece meio confuso, tá? O que nós temos aqui? Essa nossa legislação, ela é de 95 e nós temos um Código de Processo Civil de 2016, tá? O que nós tínhamos então? Isso aqui a gente vai ver com calma ainda, tá? Eu tenho petição inicial, que é o meu pedido inicial, e depois eu vou ter o que eu chamo de contestação. Resumidamente, a contestação nada mais é do que defesa. Tá? Tudo aquilo que foi pedido aqui, eu vou dizer que não. Tá? Seria isso contestação. Contestar os pedidos aduzidos na petição inicial. Tá? O que nós temos em matéria de processo civil? A possibilidade de reconvenção. O que é reconvenção? Se tiver conexão com esse pedido aqui, se tiver alguma coisa a ver com esse pedido aqui, eu posso me defender e também pedir no mesmo processo. Tá bom? Bruna, exemplo. Vamos sair aqui, tá? Presta atenção. Vamos sair do JEC. Só vou usar esse exemplo porque é o que vocês entendem melhor de todos, que é muito fácil. Vamos lá. Ação de divórcio. O marido ajuizou uma ação de divórcio contra a mulher. E nessa ação, ele pediu lá a separação dos bens, o divórcio em si, separação dos bens e alimentos para o filho menor. Tá bom? Ok? Tá. Então é isso que ele pediu. Tá. Em contestação, que é defesa, a mulher pode, por exemplo, ali impugnar a separação de bens, não pode? Olha, tem esses bens aqui, mas tem essa dívida aqui que tu esqueceu, meu querido. Pode fazer isso? Pode. Então, defesa. E ela pode fazer em reconvenção, então, que é um pedido dela, a retirada do nome de casada. Tá bom? Quero voltar a usar o nome de solteira. Estão comigo? Perceberam que tem tudo a ver com o processo? O cara pediu isso? Não pediu, nem lembrou. Só que ela está pedindo que ela quer voltar a usar o nome de solteira porque o juiz tem que oficiar lá o registro. Tem que mudar para ela poder fazer os documentos dela. Tá bom? Entenderam o que é? Ok? Então eu tenho defesa e eu tenho reconvenção, que é um pedido próprio do réu. Tá? Porque quando a gente olha o processo assim, o réu teria que se defender. Não é isso? Tanto é que a contestação a gente chama de peça de defesa ou peça de bloqueio. Para bloquear aquilo que o autor está pedindo. Certo? A reconvenção, então, seria esse pedido. Tá?
Antes, então na época da nossa lei aqui, nós tínhamos contestação e reconvenção em peças separadas. Então eu apresento contestação e querendo eu apresentava a reconvenção em peças separadas, tá? Com o Código de Processo Civil novo, isso ficou na mesma peça agora. Então é tudo junto, tá? O que está falando aqui na nossa lei? Que não se admite reconvenção. Então eu não tenho direito a fazer reconvenção. O que eu tenho, a gente já viu, são pedidos contrapostos, que serão decididos na mesma sentença. Tem alguma diferença? Na prática, nenhuma. Mas é só para dizer, e aí na prova isso faz diferença, vocês têm que saber que o JEC não admite reconvenção. Tá bom? Mas pode pedido contraposto? Pode, a gente já viu isso. Tá? O autor poderá responder ao pedido do réu na própria audiência ou requerer a designação de nova data, que será desde logo fixada, ciente todos os presentes. Então ele pode já de cara fazer isso, porque ele fala, ó, é lícito ao réu, na contestação, formular pedido em seu favor. Então só tire isso aqui, esse não se admite reconvenção, porque o processo ele é célere. E antes, aqui na época da nossa lei, a reconvenção e a contestação eram separadas. Tá bom? Então, na prática, ok. Na teoria, não vai se admitir a reconvenção, porque a nossa lei é de 95. Tá? Provas. Todas as provas serão produzidas na audiência de instrução e julgamento, ainda que não requeridas previamente, podendo o juiz limitar ou excluir as que considerar excessiva, impertinente ou protelatória. As testemunhas, até ao máximo de 3 para cada parte, comparecerão à audiência de instrução e julgamento, levadas pela parte que tenha arrolado, independentemente de intimação, ou mediante esta, se assim for requerido. Boa noite, se assim for requerido. Também porque a nossa lei é de 95, tá? Tanto aqui, quanto na Justiça do Trabalho, quem leva a testemunha é a parte que se aproveita. Então, se eu tenho testemunha e eu quero levar, eu vou levar essas testemunhas junto comigo na hora da audiência, tá? Porque antes a gente tinha lá no CPC, tem a questão do rol de testemunhas e a questão da intimação. Agora, a intimação quem faz é o próprio advogado, uma comunicação, ou ele simplesmente leva a testemunha. O que importa é que a produção de prova é na hora da audiência de instrução e julgamento, tá bom? Então, o que eu vou fazer aqui? Quantas testemunhas eu posso levar até o máximo de 3, tá? Quando é que eu vou levar? Na hora da audiência, tá? Então, quer dizer, olha o que fala ali também. Ainda que não requeridas previamente, eu preciso dizer para o juiz, eu quero ouvir testemunha. Preciso dizer isso? Não, porque diz o que ali? Ainda que não requeridas previamente. E eu posso chegar lá com 3 testemunhas e o juiz querer ouvir uma só? Pode? Pode. Pode, porque o juiz pode entender que não é necessário. Vou ouvir só uma. Não vou ouvir nenhuma. Pode. Não tem problema nenhum, tá bom? Só que eu não posso perder a prova, porque a hora da produção é aquela ali. Então, se eu tenho interesse em levar a testemunha, eu vou levar a testemunha naquele momento ali, tá bom? No curso da audiência, poderá o juiz, de ofício a requerimento das partes, realizar inspeção em pessoas ou coisas, ou determinar que o faça a pessoa de sua confiança, que lhe relatará informalmente verificado. O que é inspeção de pessoas ou coisas? Inspecionar, é ver mesmo, tá? Eu estou alegando lá algo, determinada coisa e a pessoa não está presente na audiência, o juiz pode ir lá e inspecionar a pessoa, ir lá e olhar para a pessoa, inspecionar o local para ele saber, de repente, o tamanho, que aqui a gente tem ação de arrendamento, por exemplo, tá? E aí quer saber o tamanho, quer saber a dimensão, pode o próprio juiz ir lá, ou designar alguém de sua confiança que vai fazer a inspeção e depois vai relatar aquilo que viu, aquilo que enxergou. Pode ser? A prova oral não será reduzida a escrito, devendo a sentença referir no essencial os informes trazidos nos depoimentos. Tá. Quando a gente for estudar o CPC, a gente vai ver que vai estar lá assim. E a parte autora trouxe a testemunha Carol. Carol foi lá devidamente qualificada,
comprometida. Carol, você promete dizer a verdade sobre as penas da lei, de responder, ela vai lá e vai falar o nome dela, ou ela fala o nome, ou o juiz fala, ela só concorda, tá? E vai estar ali, Carol, ser perguntada sobre X, respondeu Y. Aí também a parte autora trouxe a testemunha Alessandro, e o Alessandro ser questionado, falou isso, tá? Isso lá no CPC a gente vai ver no rito ordinário. Aqui não vai fazer menção da testemunha. Se tu levou as tuas duas testemunhas, as suas duas testemunhas foram ouvidas, não vai estar lá a testemunha Dona Maria falou isso. Não vai estar lá na nossa sentença, tá? Só vai trazer aquilo que teve de pertinente nos depoimentos. E se tiver, se não tiver nada de pertinente, o juiz ele pode ouvir a testemunha, não falar nada ali e simplesmente encerrar a audiência. Tá bom? A instrução pode ser dirigida por um juiz leigo sob a supervisão de juiz togado. Opa, repetiu aqui. Sentença. A sentença mencionará os elementos de convicção do juiz, com breve resumo dos fatos relevantes ocorridos em audiência, dispensado o relatório. O relatório nada mais é que o resumo de tudo aquilo que aconteceu, tá? Então, como ele já vai estar gravado, ele não vai constar lá na sentença. Não se admitirá sentença condenatória por quantia ilíquida, ainda que genérico pedido. Então, eu posso ter um pedido genérico, mas eu não posso ter uma sentença ilíquida. O que é uma sentença ilíquida? Sem valor certo. Eu tenho que ter um valor certo, porque ela depois vai se tornar um título executivo. Apelação. Bom, o que é apelação? Apelação é o recurso cabível que nós temos aqui. Então, se eu tiver ao final uma sentença procedente, quer dizer que o pedido do autor ganhou, não é? Por isso procedente. Se a sentença for procedente, quem é que tem interesse em recorrer? O réu. Se a sentença for improcedente, quem é que tem interesse em recorrer? E se ela for parcialmente procedente? Os dois. Basicamente isso. Tá? Vamos lá. Eu vou ter uma sentença, em 10 dias eu vou ter a apelação escrita, suas razões e o seu pedido. Tá? Então, ali as razões da minha apelação vai ser que se reveja a sentença lá de primeiro grau, que ela merece ser corrigida. Em 10 dias, eu tenho as contrarrazões. Então, olha só. Vou pegar minha caneta aqui. Tenho sentença, então. Uma sentença que foi procedente. Se a sentença foi procedente, quem é que vai, então, interpor a apelação? O réu. O réu. Aí eu vou ter o prazo para apresentar as contrarrazões, porque no recurso eu apresento razões de recurso. Razões pelas quais devem ser modificadas a sentença. Certo? O que são contrarrazões? Eu me mostrar contrária à apelação e dizendo que a sentença de primeiro grau, nesse caso não é primeiro grau, né? Mas a sentença do juízo aqui está correta. Tá bom? Então, eu tenho razões de recurso e contrarrazões de recurso. Tá bom? E se eu tiver aqui uma parcialmente, eu vou ter duas apelações e duas contrarrazões. Tá bom? Certo? O que vai acontecer aqui? Eu vou encaminhar para os 3 juízes, tá? Esses 3 juízes de primeiro grau, acórdão, que é uma decisão que a gente viu lá na aula passada, que é uma decisão monocrática ou colegiada? Colegiada. Certo? Beleza? No recurso, as partes serão obrigatoriamente representadas por advogado. Porque a gente viu ali que se fosse até 20 salários, eu não precisava ter advogado. Agora, quando eu for interpor recurso, eu preciso de advogado. O recurso será interposto no prazo de 10 dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente. Vejam aqui,
As razões de recurso, elas devem ser escritas. Por quê? Porque tudo aquilo que for essencial tem que ser escrito. Será que um recurso é essencial ou não? Sim, né? Sim, né? O preparo será feito independentemente de intimação nas 48 horas seguintes à interposição, sob pena de deserção. O que é esse preparo aqui? Questão de pagamento do recurso, tá? Que a gente vai entender a questão das custas na sequência. Primeiro eu vou terminar de explicar para vocês a respeito do recurso, tá? Então só aqui para vocês saberem, o preparo do recurso, ele tem que ser feito independente de intimação, porque eu já sei que eu tenho que fazer o preparo do recurso, que é o pagamento do recurso, tá? Não vai ter intimação, porque eu sei que eu tenho que fazer. Se não for em 48 horas feito o preparo, deserção. O que é deserção? Aquele recurso, ele é deserto, ele não vai ser julgado, tá? Secretaria intimará o recorrido para oferecer resposta escrita no prazo de 10 dias. Então é assim, ó. Apresentei a apelação. Não, vamos lá. Tive sentença. Fui intimada da sentença. Eu tenho 10 dias para apelar. Tá bom? Apelar. Apresentei a minha apelação. Vai ter que ter uma pré-análise para ver se tá tudo bem, se tá tempestiva. Porque pode ser que eu apresente lá no 11º dia, pode ser? Posso fazer isso? Poder eu posso. Poder eu posso. O que não vai ter análise do meu recurso, porque ele é intempestivo, tá? Então poder pode. É que nem aquela pergunta que eu fiz para vocês na aula passada. Tem lei inconstitucional? Existe? Existe. Existe. Tem um problema essa lei, ela pode aí sofrer uma ação. Pode, mas ela existe, tá? Então a mesma coisa aqui. Posso apresentar um recurso no 11º dia? Posso. Só que aí, vejam, quando for analisar isso, já vou ter que, cara, esse recurso aqui, ele tá intempestivo. Vou dar prazo para contrarrazões? Se o recurso está intempestivo. E aí, e se o recurso foi intempestivo? Foi apresentado lá no 8º dia. Aí foi apresentado, chegou lá, analisou, beleza, tempestivo, ok. Intime-se a parte contrária para apresentar contrarrazões. E a parte contrária apresenta contrarrazões no 15º dia. Essas contrarrazões vão ser analisadas? Tá? Tá. Então, sentença, 10 dias intimei, 10 dias apelei. Apelação ok. Intima a outra parte para em 10 dias contrarrazoar. Tá bom? Tá. Será que sempre vai ser assim? Sempre vai ser assim? Depende. Depende. O que nós temos aqui? Embargos de declaração. Ficou coladinho aqui, tá? Mas é um C, tá? Embargos de declaração. Olha lá. Caberá embargos de declaração quando a sentença ou acórdão for oco. O que é oco? Obscura, contraditória ou omissa. Então vejam só. Posso ter uma sentença e essa sentença ela tá com um problema. O que é uma sentença omissa? Eu não posso ali ter pedidos cumulativos? Que a gente viu ali? Posso, não posso? Posso, né? Posso? Posso? Eu posso desejar mais de uma coisa numa petição inicial? Posso? 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 Posso. Então vamos lá, eu vou ter lá na minha petição inicial, aí eu vou ter lá pedido A, pedido B, pedido C. Tá? Aí o juiz lá, quando foi dar a sua sentença, ele analisou A e me deu. Analisou B e não me deu. E C ele nem falou nada. Tá ok essa sentença? Porque se eu levei para o judiciário a análise de A, B e C, eu quero análise de A, B e C. Então, se lá na sentença faltou analisar o C, eu tenho uma sentença, mas é uma sentença omissa. Tá? Contraditória. Fui lendo a sentença lá e eu tava, ganhei. Porque o juiz disse isso, isso e isso, de acordo com o que o autor falou, vai dar procedente. E aí lá no final diz assim, julgo improcedente o pedido do autor. Tá contraditório ou não tá? Porque tudo aquilo que o juiz levou em consideração
Foi tudo positivo para mim. Chegou lá no julgo improcedente. Contraditória? Contraditória. Tá? O que pode ser obscura? O caso mais comum de obscuridade é quando tem nomenclaturas muito rebuscadas aí, o juiz quer falar muito difícil, e aí acaba que tu não entende nada. Sério, eu tô lendo a sentença, eu não sei se eu ganhei ou se eu perdi. Por quê? Porque é muita rebusteza ali no que tá falando, não entendi bulúfias. Posso pedir ao juiz? Me explica. Porque eu não entendi nada. Pode? Pode. Se é o ponto de ter obscuridade, de tu não saber, afinal, foi julgado procedente o pedido, mas por quê? Não sei, não entendi. Não pode. Tem que ser clara a decisão. Tá bom? Então, em qualquer um desses casos aqui, eu posso opor embargos de declaração. A apelação que a gente viu, ela vai ser dirigida para aqueles 3 juízes na sede do juizado ali, no exercício do primeiro grau de jurisdição. É isso que diz na lei, não é? Vai ser dirigida para eles, tá? Então, eu tenho um juiz leigo que deu uma decisão que foi homologada por um juiz togado. Não é isso? Estão comigo? Sim? Tá. Aí eu não ganhei, eu apelei e aí foi para a turma de 3 juízes no exercício do primeiro grau de jurisdição reunidos na sede do juizado. Sim? Tá. Quando eu tenho que opor embargos de declaração, os embargos são opostos para o juiz que deu a decisão. Tá bom? Então, se foi ali o juiz pequenininho ali, o juiz, a decisão monocrática, que teve algum desses danos aqui, eu tive que opor embargos de declaração, eu vou opor embargos de declaração para o juiz. Se foi o acórdão que tinha oco, eu vou opor embargos de declaração para a turma recursal. Tá bom? Então é diferente, certo? Vou repetir uma última vez, que de recurso é só isso que a gente tem que ver, tá? Então vamos lá. Embargos de declaração é oposto para o juiz ou para a turma que deu a decisão. Tá bom? Não sobe. Tá? Se for em Bagé mesmo. Se for na turma, é para a turma mesmo. Tá bom? A apelação sobe. Tá? Tá bom? Beleza. Aí, olha só. O que acontece aqui? Os embargos de declaração interrompem o prazo para a interposição de recurso. Tá. Aí a gente tem uma diferenciação aqui que a gente tem que saber, que muita gente se confunde. Eu tenho possibilidades de interrupção de prazo e de suspensão de prazo, tá? E aí eu coloquei bizuzinho aqui para vocês. Interrompe e volta do zero, porque aí o prazo é inteiro. Suspensão, conta da onde parou, porque é o prazo que sobrou. Então, quando eu falo que interrompe, começa a contar do zero. Depois da decisão dos embargos. E aí fica assim, ó. Eu vou ter uma sentença com oco, tá? Ok? Vou ter uma sentença com oco. Se tem uma sentença com oco, eu tenho 5 dias para opor embargos de declaração. Imagine que a pessoa foi opor os embargos no último dia. Aí então você pensa assim, então eu tenho 5 dias para apelar? Sim? Não. Porque os embargos de declaração interrompem o prazo recursal. Tá bom? Ok? Então olha lá. Tive a minha sentença oco lá. Opus embargos de declaração. Tá? E não pensem assim, né, gente? Que eu vou opor embargos de declaração e no outro dia já está a decisão. Não é assim. Às vezes leva 1 mês, tá bom? E como interrompe o prazo, aí o que vai acontecer? Eu vou precisar de uma decisão desses embargos, não vou? Sim ou não? Que eu fui assim, ó, o juiz, tua sentença está com problema. Tua sentença está obscura. Não foi o que eu fiz? Aí o juiz vai ter que ver se tá ou se não tá, não é? A juiz vai dizer assim, putz, realmente tá obscura a minha sentença. Acolhe os teus embargos, então. E vamos mudar a decisão. Então, quer dizer que se estava obscura, se estava omissa, vamos pegar o caso da omissa, que é mais simples. Se estava omissa, ele vai dizer, acolhe os teus embargos
e toma a tua decisão do C. Não é isso? Sim ou não? Sim ou não? Porque aí teve o julgamento, não teve? Se ele acolheu, julgou procedente, ó, então tá, faltou aí eu falar da C, então eu tô falando da C. Então o C tu também levou, parabéns. Tá? Teve interrupção do prazo, não teve? Então olha aqui, aí eu tive aqui a minha sentença dos embargos, que no meu caso aqui foi o A, o B e na sentença que deu o C. Então é isso, mas isso que agora eu posso recorrer. Concordam comigo ou não? Porque se eu recorrer só daquilo lá, faltou coisa, não faltou? Não é? Então eu vou juntar a minha sentença lá problemática, aí eu vou juntar a decisão que acolheu os meus embargos e aí eu vou apelar. Porque eu tive interrupção do prazo, não tive? Então quando sair essa decisão aqui, intime-se as partes e comece o prazo recursal. Aí a partir daqui começa a contar 10 para apelar. Tá bom? É como se a minha primeira sentença lá estivesse incompleta. Porque eu pedi A, B e C. O juiz me deu A e B, nem falou do C. Eu preciso que ele se manifeste sobre o C, para daí eu poder ter o meu prazo de volta para recorrer. Certo? Porque imagina que foi parcialmente procedente, né? Essa decisão aqui, né? Então, o autor só perdeu B, né? O réu lá, quando foi apelar, ele pediu A e o C ele não sabia se tinha, né? Percebem que ele tem que ter prazo para pedir o C, né? Para apelar do C. Não é? Tá bom? Então, por isso que o prazo aqui interrompe. Começa a contar do início. Eu tenho de volta o prazo. Tá bom? Isso pode demorar. A minha decisão dos embargos pode demorar lá 15 dias. Então, aí depois de 15 dias de opostos embargos de declaração, o juiz vai lá, acolhe meus embargos, dá a decisão completa, me intima e a partir daí conta os meus 10 para apelar. Tá bom? Certo? É muito fácil isso aqui. É só que a gente tem que pegar o feeling. A gente só tem que pegar. Pegou uma vez, não esquece mais. Tô mentindo? Não esquece mais. Tá? Só que é a única coisa que a gente tem é recurso. Então isso aqui tem que estar na ponta da língua. Tá? Lá no CPC aparecem os embargos de novo. Tá? Então, se tiver alguma necessidade de falar eles lá de novo, a gente fala. Extinção do processo sem julgamento do mérito. O que é isso? Quando eu estou pedindo lá na minha petição inicial, tá? Pedido... Deixa eu ver aqui uma coisa fácil. Tá. Fui lá, paguei a conta da loja, meu crediário na Pompeia, fui lá e paguei, tá? Mas a Pompeia está dizendo que eu não paguei. E mais, me botou no SPC. O que eu vou querer fazer? Pedir o quê? O que eu vou querer pedir? Danos morais. Eu sabia que sempre tem alguém que fala os danos morais. Mas antes de qualquer coisa, o que eu quero? Declaração da inexistência daquele débito, porque eu paguei, não existe aquele débito. Eu já paguei. E tirar o meu nome do SPC. Não é isso? É isso que eu vou querer. Né? Tá. Então eu pedi alguma coisa. O que é, olha lá, extinção do processo sem julgamento do mérito? O juiz vai terminar com o processo sem analisar aquilo que eu pedi. Sem analisar o mérito. Qual é o mérito? Eu quero declaração de inexistência de débito. Eu quero que meu nome seja tirado do SPC. E eu quero pagamento de danos morais. O juiz não analisa nada disso e acaba com o teu processo. Extingue o teu processo. Tá? Extingue-se o processo além dos casos previstos em lei. Quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo. Quando inadmissível o procedimento instituído por essa lei ou seu prosseguimento após conciliação. Quando for reconhecida a incompetência territorial. Quando sobrevier os impedimentos previstos no artigo 8º. Quando falecido o autor, a habilitação depender de sentença ou não se der no prazo de 30 dias. Quando falecido o réu, o autor não promover a citação dos sucessores no prazo de 30 dias da ciência do fato. Vamos pegar o último, que é o mais fácil, para vocês entenderem o que eu estou falando.
Então tem um processo, tem que ser analisado o mérito, que o mérito é o meu pedido, tá? É o meu problema. Então pode ser que o juiz extingua aquele processo, acabe com o meu processo, sem nem analisar o que eu pedi. Um dos casos, quando falecido o réu, eu ajuizei a ação lá que eu queria o pagamento lá dos danos materiais do meu carro. Lembram lá do Alexandre? E o Alexandre morreu. E agora? Foi ele que bateu no meu carro. Quem é que tem que me pagar? A regra que tem que ser ele, não é? Aí olha o que fala aqui. Quando falecido o réu, morreu, o autor não promover a citação dos sucessores no prazo de 30 dias da ciência do fato. Então eu sei que ele morreu, comi mosca, passaram-se aí 45 dias e eu não fiz lá a citação, não mudei o processo, a parte do processo lá para Milena. E aí? Acabou. Vai ter que me pagar? Não vai ter que me pagar? Tchê, não sei. Vou extinguir sem resolver o mérito. Porque tu tinha 30 dias para mudar ali porque ele morreu. Tu não mudou a parte ré ali, acabou o processo. Tá bom? Então, olha só. Como não foi analisado o mérito do processo, será que eu posso entrar de novo com essa ação ou não? Posso ou não posso? Posso. Porque, olhem só o que eu falei. Eu tinha ajuizado a ação contra ele. Foi ele que bateu no meu carro. Só que ele morreu. O que eu tinha que fazer? Trazer os sucessores para o processo. Não trouxe. Perdi tempo. Precluiu. O direito não socorre os que dormem. Dormi no ponto. O que o juiz disse? Beijo, querida, está extinto sem resolução do mérito. O que é sem resolução do mérito? Sem resolver o teu problema, eu estou terminando com o teu processo. Por quê? Porque tu é boca aberta. Posso entrar de novo com o processo? Posso, porque não teve resolução do mérito. Tá bom? Agora sim, ó. Passei todo o processo, tudo direitinho, a ação contra ele, nós não conciliamos lá no final, foi tudo mostrado por meio de câmera, de monitoramento, por meio de testemunha, e realmente a bizonha fui eu. Não foi ele que bateu no meu carro. Então ele não tem que me pagar danos materiais nenhum. Pior, quem tem que pagar o conserto do carro dele sou eu. Tá? Recorri. Não pode ser, não pode ser. Fui lá, recorri, perdi de novo. Primeira coisa, teve resolução do mérito? Teve ou não teve? Teve. Porque aqui ficou demonstrado que não foi ele. Aí o juiz disse assim, conforme as provas produzidas nos autos, ficou claro que não foi o Alexandre que bateu. E, portanto, não merece a parte autora a indenização por danos materiais. Julgo improcedente o pedido. Perceberam que foi diferente agora? Que agora o Estado disse para mim, é improcedente o teu pedido. Não foi ele que bateu. Ah, mas eu vou recorrer, eu vou apelar. Apelei. E a turma foi lá e disse, mantenho a sentença por seus próprios fundamentos. Perdi. De novo. Transitou em julgado. Pergunta. Vou te perguntar de novo. Houve resolução do mérito? Houve. Eu tive a resposta que eu queria, né? Não bem a que eu queria, mas eu tive uma resposta. Não tive? Tive. Posso entrar com a ação de novo? A mesma ação? Posso? Porque teve a resolução do mérito. Tá bom? Quanto tempo nós temos? Não temos? Ó, rapidinho, ó. A gente vai terminar na próxima aula. A gente tem aula quinta-feira, tá? Então tragam a mesma lei, que a gente vai terminar a mesma lei. Agora a gente vai ver a parte criminal da 9.099. E se der tempo, a gente já começa nos juizados. Opa, é no juizado da Fazenda Pública, tá? Uma boa noite, então.